Aposentadoria por invalidez em 2024. Quais os requisitos que você precisa comprovar para que possa ter direito de receber esse benefício no INSS ou também em um processo judicial, quando o benefício é negado no INSS? O que você precisa fazer em 2024 para que você consiga comprovar que realmente tem direito de receber esse benefício? Primeiro de que tudo, a aposentadoria por invalidez é um benefício que é pago para os segurados do INSS, aquelas pessoas que estão na qualidade de segurado e também tem um problema de saúde, que esse problema de saúde impede o segurado de trabalhar e que não existe uma possibilidade de se recuperar desse problema de saúde, ou se existe, as possibilidades são muito poucas. Então, está com problema de saúde, que já fez tratamentos e não conseguiu se recuperar, então não consegue trabalhar no mercado, não consegue voltar para o mercado de trabalho, não consegue trabalhar em atividade alguma. Então, nenhum trabalho que você imagine que existe, você consegue trabalhar. Nenhum, você não consegue trabalhar de forma alguma. Então, você está inválido para o trabalho. Então, você tem direito de receber o benefício. Agora, você precisa comprovar isso no INSS. Infelizmente, não é tão fácil conseguir comprovar no INSS. Por isso que eu sempre falo aqui que, na maioria dos casos, o segurado que consegue se aposentar por invalidez é através de uma ação judicial contra o INSS. Por quê? O segurado já tenta no INSS e não consegue. Então, precisa ingressar com processo judicial. Agora, no INSS, como faz para tentar dentro do INSS receber essa aposentadoria? Tem alguns casos, por exemplo, às vezes a pessoa do nada ali, infelizmente, aparece um problema de saúde infelizmente grave, e a pessoa não consegue trabalhar de forma alguma, então se afasta do trabalho e agenda uma perícia no INSS. Pode acontecer dessa forma, pode acontecer de outra forma também. Está recebendo o auxílio doença, já está com problema de saúde, mas o auxílio doença é um benefício temporário. Às vezes você está com problema de saúde, tem uma possibilidade ali de se recuperar, então está recebendo auxílio doença, porque é um benefício temporário. Mas infelizmente, às vezes o problema pode se agravar, então do auxílio doença que você está recebendo, possa acontecer aí que, por conta que o problema de saúde que você tinha a possibilidade de se recuperar, se agravou, então você pode tentar a aposentadoria, porque se o seu problema de saúde você está tendo uma evolução ali, vai conseguir se recuperar, então você, nesse caso, recebe o auxílio doença. Agora, se não vai se recuperar de forma alguma, então é caso para uma aposentadoria. Então, tem casos que você agenda a primeira perícia ali, já pode tentar uma aposentadoria, pode também estar recebendo auxílio doença, vai pedir a prorrogação do auxílio doença, e no caso de uma avaliação ali na perícia, o perito pode entender que o seu caso do auxílio doença, agora você tem direito de receber a aposentadoria porque o seu problema de saúde se agravou e infelizmente você não vai conseguir mais se recuperar. Então pode fazer a mudança ali do auxílio doença para aposentadoria por invalidez. Mesmo que você entenda que tem direito de receber a aposentadoria, mas que vai realizar a primeira perícia, se for o seu caso, ou que está já recebendo auxílio doença e vai fazer a prorrogação do benefício e entende que tem direito de receber a aposentadoria, que você leva uma documentação, porque a aposentadoria por invalidez você tem que comprovar que é segurado, está na qualidade de segurado, mas tem que comprovar também o referente ao problema de saúde, que se o problema de saúde, no caso da aposentadoria, tem que ser um problema de saúde que você não consegue mais se recuperar, infelizmente, que não existe, se existe possibilidade de se recuperar, mas é muito pouca. Então, você precisa ir no seu médico antes de realizar a perícia e pedir para que o seu médico aí que te acompanha fornecer um documento chamado um laudo médico, que o médico ali que te acompanha informe nesse laudo que você infelizmente já fez alguns tratamentos, que infelizmente já fez alguns tratamentos e que infelizmente não existe possibilidade de você se recuperar, que a sua incapacidade para o trabalho é total e permanente. Total que significa que
você está incapacitado de trabalhar e permanente que não existe possibilidade de se recuperar. Então, é importante que tenha essas informações no laudo. Por exemplo, e que também, se você já fez alguns tratamentos, fez alguns procedimentos cirúrgicos, às vezes não teve uma melhora na sua saúde, se você já fez outros tratamentos como fisioterapia e não se recuperou, então é importante também que esteja informando no seu laudo, porque no INSS, quem já fez perícias, sabe que não é fácil no INSS você conseguir uma aposentadoria, porque a perícia é muito rigorosa ali e na maioria dos casos o benefício que é concedido é o auxílio doença. Então, é importante que informe no laudo que você não tem mais possibilidade de se recuperar. E o seu médico faça um laudo ali, contando todas as informações ali. Já fez, como eu já falei, fez tratamento, não se recuperou, não existe mais possibilidade de você voltar para o mercado de trabalho. Então, isso é importante, essas informações, para que no dia da perícia seja possível você conseguir o seu benefício, no caso, a aposentadoria por invalidez. Porque, infelizmente, no INSS, muitas das vezes o benefício do segurado é cortado de forma injustamente, que seja até o auxílio doença. Então, é importante que você consiga uma documentação, por quê? Se infelizmente, espero que não aconteça, se no INSS for negado o pedido, no caso da aposentadoria que eu estou falando aqui, foi negado no INSS, aí se você já tem a documentação, então é importante essa documentação, porque em seguida, se for negado, espero que não seja, mas infelizmente todos nós sabemos aqui, porque a possibilidade de conseguir uma aposentadoria dentro do INSS, muitas das vezes é difícil, porque a avaliação, como eu já falei aqui, é rigorosa e na maioria das vezes é concedido apenas o auxílio doença. Então, se no INSS for negado, você já tem a documentação, então em seguida você já procura o advogado previdenciário da sua confiança para ingressar com processo judicial contra o INSS. Existem algumas diferenças entre a perícia no INSS, no caso aí para você conseguir uma aposentadoria, e a perícia judicial quando envolve um processo judicial. Eu vou tentar aqui te explicar aqui para que você entenda aqui de uma forma simples aqui. Porque no INSS, eu estou dando um exemplo aqui, que se você vai tentar aposentadoria no INSS, você leva um laudo médico bem feito, tal, contando ali que você não tem mais condições de trabalhar, que sua incapacidade para o trabalho é total e permanente, para que o INSS, o perito ali, te conceda a aposentadoria. Por quê? É um laudo bem feito ali e às vezes, lógico, se você quiser levar, você leva aqueles documentos mais antigos na perícia do INSS, mas dificilmente o perito no INSS vai dar uma olhada em outros documentos antigos, porque no INSS o perito ele dá mais atenção ali para o laudo mais recente. Até quando você chega na perícia, ele fala, tem laudos, me forneça, me dê aí o laudo, por exemplo, o laudo mais recente que você tem, para me dar uma olhada, por exemplo. Então, é importante nesse caso. Porque, infelizmente, se você levar outros documentos mais antigos, às vezes o perito nem vai dar uma olhada. Agora, se for negado no INSS, no caso aí o pedido da sua aposentadoria, é importante que, já quando você for para, no caso, ação judicial, procurar o advogado, esse documento que você levou lá no dia da perícia que foi negado é importante no processo judicial, lógico, mas toda a sua documentação antiga. Exemplo aqui que eu já falei, você já fez procedimento cirúrgico, já fez fisioterapia, tratamento, e não teve evolução, tal. Tem laudos anteriores, exames anteriores que ali identifica que exames anteriores e exames mais recentes, que identifica ali que o seu problema de saúde, infelizmente, se agravou. Então, isso é importante no processo. Por quê? É diferente o processo judicial, diferente lá da perícia no INSS. Por quê? Vou te explicar. No processo, você vai ter a ajuda do advogado. Então, toda a sua documentação antiga é importante para que você consiga comprovar na justiça que o INSS está errado, que negou seu benefício de forma injustamente. Porque no INSS toda a sua documentação antiga é importante. Lógico, a
atual é importante, mas a antiga também é importante para que você consiga comprovar na justiça que você tem direito de receber o benefício. Lá no INSS a perícia é 10, 15 minutos ali, 20, estourando. Então o perito ele nem olha a sua documentação, como eu já dei exemplo aqui, que às vezes nem vale muito a pena levar com a sua documentação antiga, porque muitas das vezes o perito ele não olha. Já na justiça, isso vai ser levado em consideração, porque você vai ter a ajuda do advogado. A perícia judicial, você pode falar, mas eu já realizei perícia judicial, envolve processo judicial, e é muito rápido ali. Sim, a perícia é rápida. No dia lá que o perito te avalia, perícia judicial no dia lá, ele vai te avaliar ali, ver tirar algumas informações com você que está no processo, mas o perito ele já tem acesso ao processo judicial, então ele vai ver toda a sua documentação, diferente lá do INSS, porque no INSS o perito ele tem a sua documentação quando você chega ali para realizar a perícia, que ele pede o laudo ali mais recente que você tem. Já na justiça, o perito ele tem acesso ao processo, porque envolve o perito também, o perito que foi, o juiz determinou ali aquele perito para realizar a perícia com você, então ele faz parte do processo, então ele tem acesso ao processo, ele já conhece o seu caso. Quando você chega para realizar a perícia judicial, diferente lá do INSS, o perito ele já conhece o seu caso, ele já tem acesso à sua documentação. Por isso que muitas das vezes a perícia judicial, você chega lá, o perito ele nem pede documentação, exames referentes ao seu problema de saúde, porque ele já tem acesso à sua documentação. Então, toda a sua documentação antiga e atual na justiça, no processo judicial, é muito importante, muito diferente lá do INSS, porque é bem diferente, que você chega lá, o perito ele não te conhece, ele até pergunta o que está acontecendo com você, o perito do INSS faz essa pergunta e pede ali o laudo mais recente, como eu já falei aqui. Já diferente do perito judicial, você chega lá, ele já te conhece, ele já sabe o seu caso, já tem acesso à sua documentação. Então toda a sua documentação é importante. Outro caso também, que a sua documentação antiga, atual é importante no processo judicial. Vou dar exemplo aqui. Vamos supor que infelizmente você realizou a perícia judicial e o perito fez o laudo ali, o laudo judicial, informando que você tem condições de trabalhar, que você não tem direito de receber o benefício. O perito judicial faz o laudo informando, faz o laudo desfavorável a seu favor. Então, como no processo judicial você tem a ajuda do advogado, então o advogado vai fazer a sua defesa baseada na sua documentação, mesmo que o laudo judicial seja desfavorável. Lógico, eu sempre falo aqui nos vídeos relacionados a processo judicial que a perícia judicial, digamos que seja 90%, o laudo judicial seja 90% referente à decisão do juiz, porque o juiz acompanha geralmente o que o perito judicial fala, mas tem casos que é possível reverter a situação. Exemplo, o laudo judicial foi desfavorável. Tem casos que o seu advogado consegue reverter a situação baseado na sua documentação. Por isso que eu falo. Imagina aí, você realiza a perícia judicial, o perito faz o laudo desfavorável. Aí ali tem um prazo para que as partes do processo se manifestem referente ao laudo e tal. Nessa hora o seu advogado vai fazer a sua defesa, baseado na sua documentação. Imagina aí, você está tentando aposentadoria por invalidez, que é o assunto desse vídeo aqui. Então, você já vem há muito tempo sofrendo com problema de saúde e tal. Um exemplo aqui para entender. Aí você tem uma documentação antiga, você já fez várias perícias no INSS, já fez alguns tratamentos, não teve evolução, procedimento cirúrgico e tal. Infelizmente o seu problema de saúde, você não teve sucesso e tal. Então vem se arrastando há muito tempo. Você vem sofrendo com esse problema de saúde há muito tempo e tal. E no momento ali, você tem laudos informando, seus médicos informando que, infelizmente, o paciente, você no caso, já fez diversos tratamentos, não teve evolução, que, infelizmente, a sua incapacidade para o trabalho é total e permanente. Então, e o perito judicial fez o laudo desfavorável. Ou, por exemplo, fez um laudo favorável, mas informou ali que a sua incapacidade não é permanente, é temporária, com auxílio doença. Mas você, juntamente com o seu advogado, entende que a sua incapacidade para o trabalho é permanente, para a aposentadoria. Então,
Baseado na sua documentação, o seu advogado vai fazer a sua defesa e vai tentar convencer o juiz baseado em provas que, por conta de todo o seu histórico ali, da sua documentação, vem há muito tempo aí sofrendo com esse problema de saúde, que você tem direito sim de receber a aposentadoria, que você não tem mais condições de se recuperar desse problema de saúde, para que essa recuperação te dê condições de trabalhar, porque o benefício é referente, né, questão o problema de saúde, você está andando, você consegue, por exemplo, você está com um problema de saúde nas pernas ali, no joelho, nos membros ali, referente às pernas ali, e não consegue trabalhar por isso. Ah, mas ele consegue andar. Isso não importa, não tem nada a ver isso. A questão é se você consegue trabalhar ou não por conta do problema de saúde. O que tem que ser levado em consideração, eu sempre falo aqui que lá no INSS, muitas das vezes não é levado em consideração, não é se você chegou na agência do INSS andando, sem precisar de auxílio de bengalas, moletas. Isso não tem nada a ver. O que tem que ser levado em consideração, que muitas das vezes não é levado, é se você tem condições de trabalhar ou não, naquela sua atividade que você trabalha. Lá no INSS, diferente da justiça, muitas das vezes não é levado em consideração. Às vezes só por conta que o paciente, o segurado, chega caminhando normal, às vezes o benefício é negado. Isso não é para ser levado em consideração neste caso, porque o que tem que ser levado em consideração é se o teu problema de saúde você impede você de trabalhar ou não. Por quê? Às vezes a pessoa tem um problema de saúde que não consegue trabalhar por conta de dores. Então, dores é o seguinte, às vezes agora você está sentindo dores, daqui a algum tempo ali você não está sentindo dores. Então, é muito relativo isso, levar em consideração se a pessoa está andando normal ali ou não. Tem nada a ver. Outro exemplo aqui, às vezes você sente dores quando fica em pé, e às vezes sentado não consegue. Não sente dores sentado. Então, quando você fica em pé, por conta do peso do corpo, você começa a sentir dores, dependendo do seu problema de saúde. Então, infelizmente, muitas das vezes, isso não é levado em consideração. Então, voltando aqui para o processo judicial. Então, mesmo que o laudo seja desfavorável, baseado na sua documentação, é possível o seu advogado conseguir reverter a situação ali e que o juiz te conceda o benefício. Então, é muito importante, se você vai entrar com um processo judicial, que você junte toda a sua documentação, antiga, nova, mais atual possível. Lógico que eu acredito que o seu advogado, se você vai procurar um advogado ainda, ele vai te comentar isso, comentar para você conseguir a sua documentação antiga que você já tem e tal, você leva para ele, mas que você tente conseguir um laudo atual, mais possível, atualizado possível ali, que é importante. Mas toda a sua documentação vai ser importante no processo, pode ter certeza disso. Então, aposentadoria por invalidez no INSS, dentro do próprio INSS, é possível conseguir, sim, mas é muito difícil. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender aqui, em alguns casos que a pessoa consegue. Imagina aí, a pessoa já vem no auxílio-doença há um bom tempo, recebendo auxílio-doença lá no INSS, realiza perícia e tal, prorrogação, e o benefício é prorrogado. Então, nesse caso, às vezes, numa prorrogação aí, pode acontecer que o perito entenda que você tem direito de receber a aposentadoria e te faça a mudança ali do auxílio-doença para aposentadoria por invalidez. Mas no caso aí, na primeira perícia ali, você surgiu um problema de saúde, você não tem condições de trabalhar, aí agenda a perícia ali no INSS. Nessa primeira perícia é muito difícil de conseguir uma aposentadoria. Então, no INSS, o benefício relacionado aí a problema de saúde, não tem condições de trabalhar, que o INSS mais paga é o auxílio-doença, que é um benefício temporário. E infelizmente, muitas das vezes é até negado, mesmo que o segurado tenha direito de receber o benefício. Mas, se você não conseguir no INSS a sua aposentadoria, ou até mesmo auxílio-doença, você pode recorrer da justiça, que eu estou dando exemplo aqui, que é possível sim, através de um processo judicial. Eu não estou falando aqui que todo mundo que entrar com um processo judicial contra o INSS vai conseguir o benefício. Não estou falando isso, mas estou falando aqui e afirmo e possa ter certeza que, se você for comparar entre
um processo judicial, uma perícia judicial, e lá no INSS é totalmente diferente. Por isso, existe, eu falo aqui porque existe muitos casos que o benefício no INSS é negado. Muitas das vezes o auxílio-doença é negado e a pessoa entra com um processo judicial e às vezes, nem diferente do auxílio-doença, consegue a aposentadoria por invalidez. Então, lá no INSS, digamos que nem o auxílio-doença foi concedido. Já no processo judicial, às vezes, o auxílio-doença que foi negado lá no INSS, no processo judicial, é concedido a aposentadoria por invalidez. Então, o INSS negou seu benefício, procura um advogado previdenciário. Repetindo aqui, não estou dizendo que todo mundo que entrar com o processo vai conseguir, mas as chances são muito grandes de você conseguir o seu benefício através de um processo judicial, porque diferente do INSS, toda a sua documentação que você tem, antiga, atual, no processo vai ser importante, porque vai ser analisado desde o início ali do seu problema de saúde, a sua evolução. Então, vai ser levado em consideração muitas das vezes a idade da pessoa, se a pessoa vai eu não consigo trabalhar naquele serviço que eu fazia antes, mas será por conta da idade do segurado, ele vai conseguir entrar no mercado de trabalho novamente? O segurado ficou muito tempo afastado, o INSS negou o benefício. Esse segurado vai conseguir voltar para o mercado de trabalho? Qual vai ser a possibilidade de conseguir um trabalho? Por exemplo, o estudo desse segurado, por exemplo, ele não tem um ensino superior tal, realizava um serviço antes do problema de saúde, realizava um serviço tal ali, mas não consegue mais realizar esse serviço, esse trabalho. Vai conseguir realizar outro trabalho, vai conseguir voltar para o mercado de trabalho. Ficou tanto tempo afastado do mercado de trabalho, recebendo benefício, o INSS negou. E agora, vai conseguir voltar para o mercado de trabalho? No INSS, infelizmente, isso não é levado em consideração. Mas na justiça, muitas das vezes, é levado em consideração. E com um advogado bom, pode ter certeza que as suas chances de conseguir o benefício na justiça são muito grandes. E se você não tem condições de trabalhar, tem a sua documentação, a ajuda do seu advogado, as possibilidades de você conseguir o seu benefício são muito grandes. E no caso aqui de uma aposentadoria que eu estou falando, no INSS muitas das vezes não é levado em consideração algumas coisas, como eu já dei exemplo aqui, a idade, a escolaridade da pessoa, se a pessoa vai conseguir voltar para o mercado de trabalho. Muitas das vezes no INSS não é levado em consideração, já no processo judicial é levado em consideração. E com um bom advogado aí é possível você conseguir o seu benefício. Espero que tenha te ajudado com essas informações. Então, desejo aqui do fundo do meu coração que você que está na luta aí para conseguir o seu benefício, espero que você consiga comprovar na justiça aí. Se for o caso que precise, espero que lá no INSS você consiga, mas se não conseguir no INSS, espero que na justiça você consiga comprovar que tem direito a receber o seu benefício, beleza? Comprovar a incapacidade para o trabalho, lógico, e lógico, se conseguir comprovar a sua incapacidade para o trabalho, seja temporário ou permanente, vai receber o auxílio doença ou a aposentadoria por invalidez, beleza? Fica com Deus, boa sorte para você e até o próximo vídeo.